Boa noite, meus irmãos. Nós estamos agora iniciando esse momento em que queremos partilhar com a palavra de Deus com os irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e desejar que a bênção de Deus esteja sempre na casa de vocês em profusão. Nós queremos meditar hoje na palavra do Senhor e eu gostaria de meditar no Evangelho de Marcos. Se os irmãos puderem tomar a sua Bíblia, se não, nós estaremos fazendo a leitura aqui e os irmãos estarão ouvindo ou acompanhando na sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Diz assim: Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhes sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E Jesus disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus irmãos, o desejo nosso é que a palavra do Senhor faça um efeito no nosso coração, na nossa vida. Não adianta nós lermos a palavra do Senhor tão somente como uma história, mas sim aprendendo dela para a nossa vida prática. O que nós observamos aqui? Observamos um pai que pede uma ajuda ao Senhor. Um pai sem esperança em relação ao seu filho. Porque ele tinha um filho que dependia constantemente de vigilância. Ele não podia almejar para esse filho ou programar para esse filho uma vida normal, porque ele não tinha condição de ter essa vida normal. Agora, irmãos, o que ele faz? Ele leva o filho aos discípulos de Jesus. E quando chega lá, não há sucesso da parte dos discípulos em relação àquela criança. Eles não resolveram nada. E Jesus, então, está se aproximando e, como nós lemos,
ele começa a falar a respeito da incredulidade das pessoas. E quando isso acontece, o pai vem e fala a respeito do filho, e então eles começam um diálogo. Qual é o diálogo? Dentro desses diálogos, eu quero focar no pedido desse pai. O que esse pai realmente pede ao Senhor? Ajuda-nos. Se o Senhor pode, ajuda-nos. Nós estamos agora falando com os irmãos, nós estamos agora dizendo aos irmãos e falando a respeito exatamente dessa ajuda de Deus. Nós estamos num período de pedir ajuda ao Senhor. E a palavra do Senhor nos garante isso, que nós podemos receber a ajuda de Deus. Mas nós temos que ir a Ele. E esse pai foi a Jesus. Esse pai tinha um problema na sua casa que ele não podia resolver. Era um problema que estava além da sua possibilidade. E quando ele está ali, falando com Jesus, ele começa a ter a certeza de que agora seria resolvida a situação. Talvez ele tenha sido infeliz ao dizer, se tu podes, Jesus pode. E Jesus devolveu a ele essa pergunta, com outra pergunta. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quando nós buscamos a Deus crendo que esse Deus é poderoso para resolver os nossos problemas, para curar nossas enfermidades, para abrir porta para nós, para nos ajudar, para nos auxiliar, certamente o auxílio de Deus vem sobre nós. Ele declarou para Isaías, ele disse, Isaías, fala para o povo, não temer. E disse, não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Que maravilhosa a palavra do Senhor para nós. O desejo do céu de te ajudar, meu irmão. O desejo do céu de estar junto de você. O desejo do céu de te assegurar uma vitória. E foi grande a vitória, porque quando esse pai toma o seu filho são, ele sai feliz da vida ali, a sua vida muda, a perspectiva da sua esperança sobre esse seu filho é mudada, porque houve uma intervenção do céu. O Senhor ajudou, o Senhor está disposto a ajudar. O interessante é que, em muitas vezes na nossa vida, a nossa maneira de pedir ao Senhor é muito acadêmica, é muito superficial e que mostra aqui que houve uma insistência desse pai. Eu creio sim, Pai, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Jesus um dia contou uma história, uma parábola. Lucas registrou essa palavra no capítulo 18 do seu livro. E ele fala de uma mulher viúva que precisava resolver um problema na justiça e precisava ser atendido por um juiz. Mas esse juiz não respeitava os homens nem temia Deus. Ele não estava disposto a trazer nenhuma ajuda, mas a mulher estava insistentemente indo à casa dele todos os dias, até que o momento o juiz diz, bom, para me livrar da insistência dessa mulher, eu vou atendê-la. E atendeu aquela mulher. Jesus, ele termina essa parábola dizendo assim, viu o que o juiz fez? Quanto mais o vosso Pai fará por vocês. Nós devemos crer nisso, irmãos, trazer isso para dentro do nosso coração, trazer isso para dentro da nossa vida. Deus é um Deus que quer estender a mão para ajudar. Deus é um Deus que quer estender a mão para te auxiliar. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso nessa hora. Ora ao Senhor nesse sentido. Não importa, aquele espírito imundo não obedeceu às ordens ou à maneira, a administração dos discípulos, mas Jesus é Jesus.
Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o Senhor da batalha, Jesus é o que dá vitória. Olha aí, meu irmão, olha aí, chega diante de Jesus, fala com Ele, fala da sua ansiedade, fala dos seus problemas, fala da sua necessidade. Ele está pronto para te auxiliar, Ele está pronto para te ajudar. Eu creio nisso e eu estou passando essa palavra para você porque, de uma certa maneira, eu quero te ajudar também, para que você creia. Creia no Senhor, creia nele. Um dia, um homem que era considerado um dos principais do Sinédrio, foi a Jesus. Ele foi a Jesus porque a sua única filha estava moribunda e estava morrendo. E ele chegou perto de Jesus e pediu: Senhor, minha filha está morrendo, o senhor pode ir lá na minha casa? E Jesus disse: eu vou. Mas nesse caminhar de Jesus, houve pessoas que Jesus teve que parar para atender. E demorou um pouquinho o deslocamento de Jesus. E nesse período, chega os amigos de Jairo e diz para ele: Jairo, não precisa mais preocupar o mestre, porque a sua filha já morreu. Meu irmão, a felicidade de Jairo foi porque Jesus ouviu aquela declaração. A declaração não foi de Jairo, a declaração foi de amigos de Jairo, pessoas que vieram trazer o final da situação. E sabe o que Jesus respondeu para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Ah, meu irmão, como é bom confiar em Deus. Como é bom crer no Senhor. O Senhor chegou à casa de Jairo, ressuscitou sua filha, diante de todas as incredulidades que estavam ali, dizendo que ela estava morta. O Deus que você tem, meu irmão, é um Deus que vai além do poder da morte. O Deus que você tem é um Deus do impossível. O Deus que você tem estende a mão para você e te ajuda. Nós vamos orar nessa hora. Mas, meu irmão, eu quero que você ore com confiança. Eu quero que você peça ao Senhor. Eu sei que você crê no Senhor. Eu sei que você crê na graça do Senhor. Eu sei que você está desejando uma ajuda do céu e ela virá para você. Eu digo isso com uma voz profética. Ela virá para você. Curve a sua cabeça nesta hora, meu irmão, e ore ao Senhor, juntamente comigo. Pai eterno, nós oramos ao Senhor nesta hora. Nós chegamos diante da tua face, Senhor, meu Deus. Oh, Pai bendito, nós levamos problemas para o Senhor. Nós levamos situações que têm nos afligido diante do Senhor. Mas nós levamos crendo, Senhor, que nós não voltaremos com essa situação. Nós levamos ao Senhor, sabemos que voltaremos da face do Senhor, com a bênção do Senhor na nossa vida. Eu peço ao Senhor nesta hora, meu Pai, em o nome de Jesus, olha para estas vidas, Senhor, meu Deus, que têm tido a oportunidade de nos ouvir nesta hora. Olha para essas vidas, Senhor, meu Deus, que têm aberto as suas portas para ouvir essa palavra, a porta do seu coração. E que ele, a partir desse momento, Senhor, possa renovar a sua fé e crer, Senhor, meu Deus, que o Senhor é aquele Deus que ajuda. Mesmo que na primeira tentativa nossa, talvez equivocada, de buscar a bênção do Senhor, nós não alcancemos. Mas quando o Senhor se aproxima de nós, Ele traz para nós a solução. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, pela firmeza dessa fé. E agradeço, Senhor, pelos teus filhos. E nós oramos agora em o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós continuamos na presença de Deus. Nós teremos domingo que vem, domingo agora, nós teremos a escola bíblica dominical,
que será ministrada pelo presbítero Paulo, e ele estará ministrando no mesmo horário da escola dominical, no horário das 9 horas. E à noite nós teremos o nosso culto online. E nós contamos com você. Nós precisamos ser ouvidos por você também, porque nós desejamos chegar perto de você. Nós estamos longe porque a igreja não está com a sua atividade, mas nós queremos estarmos próximos. Nós vamos, nessa hora, dizer que domingo que vem, no culto online, nós vamos ter a palavra do presbítero Alex. Presbítero Alex que tem nos ajudado muito nessas transmissões. E nós teremos a palavra, a pregação dele, e ele estará certamente trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Pela manhã, presbítero Paulo. À noite, presbítero Alex. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite em paz. Que vocês tenham uma noite segura nas mãos do Senhor. Que Ele te proteja em nome de Jesus. E que o grande, o imenso amor de Deus e que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas comunhão do Espírito Santo possa estar na sua vida, agora e para sempre. E você que crê, diz de coração, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.